Biotecnologia, assunto famosíssimo, mais especificamente aí o papo do DNA recombinante. Esse é o tema da questão 45 da UES 2023, a última questãozinha que eu estou fazendo dessa prova. E cara, para deixar já um presentaço para vocês, a gente vai aproveitar aí, ó, e bater um papito sobre transgênicos e terapia gênica, que, meu irmão, vocês vão ver que para praticidade de prova, fazer prova, vocês vão ver que é quase que tudo a mesma coisa. Beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o lance é o seguinte, ó, dentre os importantes avanços dos estudos na área de genética, destaque-se a tecnologia do DNA recombinante, obtida a partir da utilização das enzimas que cortam o DNA em locais específicos e enzimas que permitem a adesão, ok, das partes cortadas a um outro segmento de DNA. Então, as duas enzimas envolvidas nessa técnica são, respectivamente, as enzimas. Então, galera, é o que eu falo, cara. Isso aqui é um canal voltado para matar questões, beleza? Então, para a gente do ensino médio, basicamente, a partir do DNA recombinante, meu irmão, se você interpretar pequenos detalhezinhos ali, você diferencia transgenia e terapia gênica, que, meu irmão, é o que está na moda. Ou seja, a gente vai estar modificando basicamente, né, esse DNA que está sendo cortado e o que vai ser ligado a ele. Tá? É só você ficar atento ao que está rolando e também aonde que está acontecendo, beleza? Porque no final de contas, gente, a leitura ela é sempre a mesma. Acredita em mim, beleza? Então, gente, ó, meu irmão, tem até aqui um resumão do Vitão, tá? Sobre biotecnologia, todas essas questões aí, ó, esses processos, DNA recombinante, transgenia, terapia gênica, tudo nesse videozinho com questões aí que a gente pega, cara, e vocês vão ver que é exatamente a mesma leitura. Maravilha? É um tema que dá para jogar trocentas curiosidades, trocentos assuntos aí, cara, mas que não cai muito em vestibular, entendeu? Então não vai te ajudar muito. E eu tô aqui para você matar questão, para você ser aprovado na UESB, né? Já que você está aí estudando para essa prova, beleza? Então, galera, o lance é o seguinte, ó. Né? Neste caso, nesse meu exemplinho, eu peguei um plasmídio. Lembra que o plasmídio é um fragmento de DNA bacteriano, ok? E aí o que acontece? Repara que eu dei um picote nele, ó. Peguei aqui uma tesourinha, beleza? E aí nessa tesourinha, ó, maravilha, a gente está cortando esse DNA. Então repare que eu fiquei com as extremidades livres, beleza? O que é importante, e já pegando um exemplo extremamente famoso, que é o exemplo da produção da insulina sintética, o que acontece? Repare que eu tive que ir lá no DNA humano, beleza? Como se eu tivesse aqui um DNA humano, ó. Vamos supor que se fosse aqui, ó, ele está colocando aqui até como exemplo o gene da insulina, beleza? E o que acontece? Eu também pego com o mesmo, faço o mesmo picote, beleza? Só que a primeira interpretação que é importantíssimo você fazer é que você deve utilizar a mesma enzima que corta aqui e que corta, né, o outro DNA. Por quê? Porque essas enzimas, elas cortam, ok? Exatamente uma mesma sequência de bases nitrogenadas, beleza? São enzimas que naturalmente nas bactérias, muitas vezes, elas já têm essa função de picotar DNA de vírus, beleza? A gente chama essas enzimas que cortam de enzimas de restrição, beleza? Tranquilo? E aí, cara, tu vai lá, né, no DNA, no caso, você pegou o gene alvo, né, o gene que você tem interesse, que você quer, meu irmão, a partir dele replicar, né, alguma proteína, alguma substância, beleza? Liga ele ao DNA, ok? No caso do plasmídio. Por que ele utiliza muito plasmídio, cara? Porque você vai pegar depois esse DNA recombinante e tacar dentro de uma bactéria. Olha a minha bactéria aqui que bonitona. Show? E aí o que acontece? Esse DNA humano, ok? Por isso que a gente chamou isso aqui, ó, né, de um plasmídio recombinante. Esse DNA humano ele serve como molde para a produção, ó, de muita insulina.
ok? Então, aquela ideia que do DNA serve como molde para a produção de uma proteína, ela, né, ela vale aqui também, beleza? Então a ideia de que você vai ter a produção em grande quantidade de insulina, porque, pô, bactéria se replica muito tempo todo mesmo, você bota ali, cara, e você consegue fazer, né, a insulina sintética, maravilha, humana, e que dificilmente vai ter o quê? Vai ter algum tipo de rejeição. Show? E quem liga, o nome já é bem sugestivo, é a ligase, beleza? Então, galera, gravou o seguinte, quem corta a restrição, quem liga a ligase, você já vai lá na B de Birigui. Mas não para aí não para a gente falar de transgenia e terapia gênica, que, meu irmão, você nunca mais vai errar uma questão sobre esse papo aqui, né, depois desse vídeo, beleza? Então se inscreva aí no Kibi, porque aqui é assim, filho, você não pega só, né, a resolução, né, o gabarito, não, a gente pega, né, avalia a questão, a gente, pô, como vocês estão fazendo, a gente amplia a questão e aí essa resolução ela vai ser uma excelente revisão de conteúdo para vocês. Beleza? Então, galera, o que acaba diferenciando DNA recombinante, transgenia e terapia gênica? É onde que a gente vai, né, fazer essa alteraçãozinha. Como assim, Vitão? Cara, se eu for, por exemplo, num zigoto, ok? Num zigotinho de uma célula vegetal, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter basicamente isso aqui. Ó. Vamos supor que eu faço, né, a inserçãozinha de um gene, ok? De um fungo, beleza? Ou seja, não é a ideia da recombinação, ó, do DNA recombinante, só que esse gene, ok? Como eu introduzi ele no zigoto, você pode introduzir no zigoto, num tecido, mas vamos considerar aqui no zigotinho. Quando essa planta ela se desenvolver, ok? Exatamente, ó, numa plantinha já bonitona adulta, o que acontece? A substância, né, a proteína que estiver relacionada a esse gene, ele pode ser replicado aqui, meu irmão. E ó, olha que maravilha, essa plantinha vai produzir essa substância. Vamos supor, e esse exemplo é muito utilizado, que esse gene confere, né, a produção da... Pega aí num funguinho, ok? Da penicilina, ou seja, né, um antibiótico importantíssimo, né, para eliminação aí de bactérias, o que for, uma praga, maravilha? Então, normalmente utiliza-se esse tipo de exemplo. E aí, essa planta ela passa a produzir naturalmente a penicilina. E vamos supor, ela está protegida, você diminui, por exemplo, a necessidade aí de substâncias que eliminam bactérias, beleza? Tranquilo? Então, cara, isso é muito utilizado no mundo agro aí, você tem que ficar ligado. Então isso, quando você introduz esse gene para o desenvolvimento do organismo, você diz que esse organismo é um organismo transgênico, ok? Então ele é transgênico, beleza? Então essa é a ideia de transgenia. O que está na moda, é você ir lá no ser humaninho agora, filho, né? De bobeira, ó. Olha o ser humaninho aqui, ó. Olha o bracinho dele. Você vai lá tirar do braço desse rapazinho aqui, ó. Você vai tirar sangue, tá? E aí você pode pegar células sanguíneas, beleza? E fazer a modificação utilizando principalmente esses caras aqui, ó, que a gente, pô, tanto, né, critica, que são os vírus, mas eles podem ser considerados excelentes vetores de genes. Então você introduz um gene bom no vírus, ok? E esse vírus ele joga lá dentro da célula, ok? O gene bom, modifica o gene mutante, ok? E você bota de volta, ok? Essa célula no interior do cara, né, funcionando lindamente. Isso é terapia gênica, só que é uma terapia gênica que a gente está caracterizando, ó, como ex-vivo, fora do corpo do cara, ok? Isso quer dizer que somente as células que foram modificadas que vão estar atuantes, que estarão, né, de fato funcionando. Agora, se você for na medula, por exemplo, desse cara, na medula óssea, ok? Introduzir, fizer essa mesma ideia agora na medula óssea do cara,
ok? Você vai passar a produzir células saudáveis. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem leucemia, ok? Ela bota um gene bom dentro do vírus, bota esse vírus, né, muitas vezes atenuado, no interior ali da medula e troca o gene ruim pelo gene bom, beleza? E aí você fala de terapia gênica. Só que, cara, você está novamente o quê? Fazendo a tecnologia de DNA recombinante, beleza? Porque você está combinando um gene bom com um gene, né, com um genoma, você está modificando ali o genoma daquelas células, ok? De maneira que ela passa a produzir, né, as substâncias, o que for, né, de maneira correta, ou até mesmo funcionar de maneira correta. Maravilha? Só que, galera, DNA recombinante, transgenia e terapia gênica, você vai trabalhar exatamente com as duas enzimas no ensino médio. O que corta, o que picota, ok? E o que cola. Isso foi uma questão, gente, discursiva da nossa queridíssima UERJ aqui. Ele perguntou quais eram as duas enzimas utilizadas na terapia gênica. Exatamente a mesma pergunta dessa questão. E a resposta era exatamente a mesma. Restrição e ligase. Cara, então é o que eu falo. Vestibular, concurso, você não tem que inventar moda, cara. Tu tem que seguir ali, ó, no trivial, né, no feijão com arroz, sem invenção. A não ser que sua prova, cara, ela realmente cobre detalhes muito acima do normal. Aí você vai se adequando a essas demandas. No mais, trabalhe no feijão com arroz. O Enem só cobra nessa pegada, beleza? Por isso que eu vou deixar essa questãozinha aqui do Enem para vocês, caso queiram dar uma assistida. Valeu? Um beijo, até a próxima.